Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Que ótimo. Como vocês já repararam, o colégio achou melhor dividir em semana A e semana B as disciplinas, para não ficar muito tumultuado, não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Então nós temos a semana A com algumas disciplinas e a semana B com as disciplinas restantes. Nós ficamos na semana B. Então, nessa segunda-feira, no caso ontem, vocês pegaram um papel, pelo menos deveriam ter ido à recepção para pegar esse papel, né? Com as atividades de português, tá? Quem pegou, viu que o conteúdo que está sendo abordado ali é um conteúdo de matéria nova, matéria que nós vamos dar agora nessa videoaula, tá bom? Uma coisa importante, eu não postei o vídeo diretamente no Google Classroom porque a gente estava ficando sem espaço, tá? Então eu achei melhor criar aqui uma conta no YouTube e aí eu coloquei o link para vocês assistirem por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o link que vai ficar aí eternamente, até alcançar 1 milhão de visualizações e eu ficar rico pelo YouTube, tá bom? Me ajudem nesse processo aí, tá? Queridos, o que nós vamos ver agora, na aula de hoje, são as vozes verbais, tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse conteúdo alguma vez na vida, mas vozes verbais é um conteúdo muito simples, muito mais fácil do que o conteúdo que a gente estava vendo aí na última aula, né? De conjugação verbal, flexão verbal, desinência, é um pouquinho chato. Vozes verbais não, é bem mais tranquilo, tá bom? Então nós vamos ver aqui esse conteúdo de vozes verbais, que já é um conteúdo que vai introduzir o nosso segundo bimestre. Então a gente está seguindo aí o cronograma certinho, para ninguém se prejudicar, para a gente andar lado a lado como se estivesse ainda com aulas presenciais, tá bom? Mas para isso continuar, eu preciso da ajuda de vocês. Então quando o professor se propõe a fazer uma videoconferência para tirar dúvidas, vocês precisam participar. Gente, nem que não precise tirar dúvidas, só entra na live ali para trocar uma ideia, não tem problema. É uma forma que a gente tem de saber que o aluno está acompanhando ali os nossos materiais, tá certo? Cada mensagem que a gente manda e o aluno responde, o aluno faz o que está sendo solicitado, é uma forma que a gente encontra de manter esse contato estreito entre a gente, tá bom? Então, fiz uma live, não tenho dúvida, não sei o que, entra, dá uma boa noite e sai. Só participa para a gente ver quem está acompanhando os nossos materiais aí, tá bom? Vamos começar a aula de hoje, eu vou colocar aqueles slides para vocês aí para dar uma facilitada, ok? O primeiro slide que está aí traz para a gente os tipos de vozes verbais que existem. Então vamos lá. O fato expresso pelo verbo pode ser representado de 3 formas. Então a primeira, como praticado pelo sujeito. João feriu Pedro. Não vejo rosas neste jardim. Letra B. Ou pode ser também como sofrido pelo sujeito. Pedro foi ferido por João. Não se vêem rosas neste jardim. Continuando aí os nossos slides. Ou também ele pode ser como praticado e sofrido pelo sujeito. Então, João feriu-se e dei-me pressa em sair. No primeiro caso, disse que o verbo está na voz ativa. No segundo, voz passiva. E no terceiro, voz reflexiva. Então, voltem para cá. Então, vamos lá. Eu tenho 3 tipos de vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Como é que eu vou diferenciar esses 3 tipos? Então, vamos lá. Na voz ativa, a construção da frase, o sujeito ele está executando a ação. Então, o verbo ele vai vir numa forma direta, né, para mostrar para a gente que quem praticou a ação foi o sujeito. Ela falou, ele dormiu, ela comeu, tudo isso é um exemplo de voz ativa. É o sujeito que está colocando em prática a ação que está sendo representada nessa frase. Isso é voz ativa. Na voz passiva é o inverso, tá? O sujeito ele não está executando a ação, e sim ele está sofrendo a ação, ele está recebendo a ação. Então o verbo ele não virá na forma direta. O verbo ele vai nos mostrar essa passividade, ok? Então, por exemplo, ao invés de ela feriu o amigo.
voz ativa. Como é que fica na voz passiva? Ela foi ferida pelo amigo, tá certo? Então, na voz passiva, é muito comum da gente encontrar o verbo composto, o verbo auxiliar mais o verbo principal. Ser mais algum outro tipo de verbo, ok? Nós vamos ver que não é o único caso de voz passiva. Também é, mas a gente vai ver aí que tem alguns casos que vai ser um verbo só e ainda assim vai nos mostrar uma voz passiva. Então, para diferenciar ativa e passiva, voz ativa, o sujeito executa a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. E aí sobrou para a gente a voz reflexiva. E o que é a voz reflexiva? É quando o sujeito ele pratica e ele mesmo sofre essa ação praticada. Então, no exemplo que estava no slide, João feriu-se. Quem feriu o João? O João mesmo. Então, o João ele foi o executor da ação e ele foi quem sofreu a ação. Por isso, eu chamo de voz reflexiva. Ficou claro? Vamos voltar para o nosso slide. Como se verifica dos exemplos citados, o objeto direto da voz ativa corresponde ao sujeito da voz passiva. E na voz reflexiva, o objeto direto ou indireto é a mesma pessoa do sujeito. Logo, para que um verbo admita transformação de voz, é necessário que ele seja transitivo. Então, olha só. Aí eu coloquei para vocês um esquema que mostra essa afirmação para a gente. A primeira frase é a seguinte: ele contestou a afirmação. Voz ativa. Quando eu transformo essa frase para a voz passiva, veja, olha só. Veja o que acontece. Ele, que é o primeiro termo da frase, sujeito, vai passar a ser complemento na outra frase. Ele foi lá para o final, ó, por ele. Já o termo a afirmação vem para o início da frase, sendo sujeito. E o verbo teve a transformação. Ó, contestou, verbo na forma direta, na forma simples, e foi contestada, verbo na forma composta, dois verbos ali. Então a primeira, ele contestou a afirmação, voz ativa. A segunda, a afirmação foi contestada por ele, voz passiva. Então nós vimos aí a transformação estrutural da voz passiva e voz ativa, né? Então é bem fácil. Nos exercícios que pedem para vocês passarem da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa, é só seguir esse esquema que eu coloquei para vocês, que vocês conseguem acertar aí, tá bom? Vamos seguindo aqui outro slide. Passiva. Exprime-se a voz passiva, letra A, com o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo que se quer conjugar. Pedro foi ferido por João. Então percebam, foi ferido, que está sublinhado aqui pra gente, é a soma de dois verbos. O verbo ser, que está no passado, e o verbo ferir, que está no particípio. Então, o primeiro caso que ocorre voz passiva, eu tenho aqui os dois verbos. Pedro foi ferido por João, ok? Esse tipo de voz passiva é chamada de voz passiva analítica, ok? Então, quando eu tenho aqui o verbo auxiliar ser mais o particípio de algum outro verbo, eu tenho a voz passiva analítica. Letra B. Com o pronome apassivador se e uma terceira pessoa verbal, singular ou plural, em concordância com o sujeito. Não se vê uma rosa neste jardim. Percebo, na letra B, eu não tenho dois verbos. Eu não tenho um verbo auxiliar ser mais o particípio. Eu tenho apenas um verbo que vem com a partícula apassivadora ser. Nesse caso, então, eu tenho a voz passiva sintética. Então, tem essa diferença na voz passiva. A voz passiva analítica, quando eu tenho o verbo ser mais um verbo no particípio, e a voz passiva sintética, que é quando eu tenho um verbo, né, acrescentado da partícula ser, sendo partícula apassivadora. Tudo bem? Continuando. Para terminar, nós temos aqui a voz reflexiva, que é quando o sujeito executa e sofre a ação. Tá bom? Exprime-se a voz reflexiva juntando-se as formas verbais da voz ativa e os pronomes oblíquos, me, te, nos, vos e se, singular e plural. Eu me feri, é a mesma coisa que eu feri a mim mesmo. Então é um sujeito que executa e sofre a ação. Tu te feristes, é a mesma coisa, é o sujeito que executa e sofre a ação. Nessa relação de frases eu coloquei aqui por quê? Tem que haver a concordância verbal entre número e pessoa. Então, o verbo ele vai concordar
com primeira, segunda ou terceira pessoa, dependendo do que está transcrito aí pra gente. Ok? Muito bem. Então, queridos, é muito fácil, tá? São somente 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá bom? Eu passei aí uma bateria de exercícios com questões de vozes verbais e umas 2 questões também sobre tempos verbais, tá? Coisas que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? Então, repetindo, vou colocar esta aula no YouTube e as aulas anteriores também. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Lembrou de uma coisa, eu preciso esclarecer, tem lá a videoaula lá no YouTube para a gente seguir a nossa vida durante esse ano, tá bom? Lembrando que se persistir qualquer dúvida na hora de fazer os exercícios, vocês podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo e-mail. Se vocês quiserem, a gente agenda uma outra hora para fazer uma segunda videoconferência, tá? Para esclarecer algumas dúvidas aí, trocar uma ideia. O professor tá aí para ser cobrado mesmo, tá bom? Então, gente, por hoje é só isso, tá? Lembrando que semana que vem são outras disciplinas e só na outra semana, na semana seguinte, a gente volta a se encontrar através dessa videoaula e também da videoconferência, tá bom? Beijo para vocês, espero que todos estejam bem. Um abraço, até a próxima.